quarta coisa, essa é a mais importante que eu esqueci. Eu vou olhar lá. Eu vou olhar, eu tenho na minha pasta ali. Não quero ficar pensando muito aqui, senão eu canso. A busca da unidade entre os cristãos se converteu no tema central de Bento XVI. O desejo de que o comunismo avance. Irmãos, eu pulei umas coisas aqui. Bento XVI visitou a Alemanha. A Alemanha não é qualquer paísinho também, é um país poderoso no mundo. Altíssima tecnologia. Ecumenismo, tema do encontro entre o Papa e autoridades alemãs. A Ernst Keller, que é o presidente, e a Angela Merkel, que é a mulher lá, a chanceler, a primeira-ministra. São as duas autoridades máximas. Estes dois eleitos pelo povo alemão. E a Alemanha é um poderosíssimo país de em torno de 4 trilhões de dólares, de PIB por ano. Que disse, qual é que foi o encontro? A busca dos cristãos se converteu no tema central da visita de Bento XVI a essas duas autoridades alemãs. São dois políticos. O assunto está na esfera política, já não só na esfera religiosa. Agora, o que disse o Ernst Keller? Disse: o desejo de que o ecumenismo avance na Alemanha é forte, disse ele. Precisamos sim nos unir. Movimento ecumênico prioritário para Bento. Então ele vem fazendo essas reuniões em todos os lugares do mundo. Isso fez com o Lula. Papa vai à Turquia, mesmo assunto. Aqui está ele, a foto na Turquia. É o mesmo assunto que ele tratou lá. De novo, Papa insiste em Istambul nos valores cristãos na Europa, na Turquia. O purpurado não hesitou em falar no fundamentalismo. Várias vezes ele fala nisso. Que tem suas origens em esferas não religiosas. Essa doeu, A Bíblia, se a Bíblia não é uma esfera religiosa, então, se não é o fundamento dos cristãos, em que o que origina é a anulação da comunidade. Entender isso, Ou seja, enquanto nós insistirmos em ler na Bíblia e seguir o que está escrito lá, guardando o sábado, os 10 mandamentos, esperando a volta de Cristo, pregando essas coisas todas, nós estamos impedindo qualquer forma de diálogo e anulando a comunicação. É duro ouvir isso, certo? E isso foi dito quando? 2007. Cristãos e muçulmanos estão chamados a viver juntos. Então é uma das forças. Aliás, tem um grande problema, que é ali na Palestina. Os judeus e os palestinos são a grande encrenca do mundo. Tem duas encrencas bem grandes, ou problemas grandes para resolver. Unir os judeus com os palestinos, ou ter paz lá, porque os palestinos são muçulmanos e os judeus são judeus. Para unir todas as religiões tem que resolver aquela encrenca lá. E outro problema gravíssimo é convencer os adventistas, por causa do tal do sábado. Como é que eu vou fazer isso? Resolvendo isso, está praticamente tudo resolvido. Aí o resto vai embora. Como é que vão unir com as outras religiões se os cristãos nem mesmo esses se uniram ainda? Com que moral vão se unir com os outros? Então, primeiro os cristãos têm que se unir. Daí se unem as 3 grandes: cristãos, judeus, muçulmanos. E daí se unem todas as outras. E a partir disso o planeta todo se une. Portanto, a pedra no sapato são os que pregam o sábado, que em princípio não estão colaborando. E pode acontecer uma coisa gravíssima, de algumas igrejas, porventura, tipo Mormon, sei lá o que, outras, que já me disseram que não vão participar do ecumenismo, de se unirem com a igreja adventista. Bom, aí aumentou o problema. Então, tem que criar, antes que essas coisas todas acontecem, problemas tão graves e tão difíceis quanto a guarda do sábado, para inibir de uma vez. Portanto, esperem antes do decreto dominical, situações muito complicadas para quem quer ser fiel a Deus. Bento XVI participará do encontro de líderes religiosos do mundo no dia 21 de outubro, isso já foi, etc. Então, eu pus alguns aqui para mostrar que, na verdade, são muitos, tem muitos encontros. O nosso testemunho de crentes, disse João Paulo II, é obscurecida pela divisão da cristandade. E os culpados aqui, foi eu que escrevi, Os culpados são as igrejas que se separaram.
Mas ninguém mais lembra da Idade Média. E ninguém... Uma vez eu estava assistindo no noticiário Boris Kassoi, quando ele ainda falava no noticiário, naquela época quando João Paulo II pediu perdão lá para os judeus. Ele disse, quem garante que no futuro não vão perseguir de novo? Ele perguntou isso no noticiário dele. Ele sabe alguma coisa, né? Para obter unidade plena, as igrejas têm que colaborar, não mais disputando membros umas com as outras. Opa, terminei em tempo mesmo bom. Tá, vamos direto, ninguém se manifestou. Põe o terceiro. Não, vocês estão num assento bem bom, aí eu acho que é que agora tem mais 1h30. E daí termina tudo. Amanhã de manhã são 2 apresentações. E vai ter tempo para fazer perguntas. Nós vamos ter 1 minuto para fazer perguntas. Para não me apertar. Já, a pessoa lá em cima é mesmo eficiente, né? Obrigado. Essa crise bancária aqui, ela tem conotações um pouco diferentes das outras. O mundo, ele é assim, né? A economia é assim. Ou seja, crescimento econômico, estabilidade no crescimento, crise econômica, depressão, crescimento de novo, e assim sempre vai. Sempre tivemos crise, crescimento, depressão, progresso, etc. Sempre teve. Então isso aqui, nesse aspecto, não é novidade, mais uma crise. Só que ela foi diferente em alguns aspectos, e isso que eu quero ver hoje, agora com vocês. Eu não vou entrar nos aspectos técnicos desse assunto, nos aspectos econômicos e políticos, vamos entrar mais nos aspectos proféticos dele, né? Para ir mais rápido. O Espírito de Deus está gradualmente, mas seguramente sendo retirado da terra, portanto aguardem mais crises. Quanto menos o Espírito de Deus ajudar na terra, mais crises vai ter. Grandes mudanças estão prestas, pragas, juízos, etc. já estão caindo, mas não são as 7 pragas. Aqui o tsunami, olha só que coisa, até vamos passar ligeiro. Todo mundo está em agitação. Quem é que pode ver o futuro? Incerteza global. Os economistas, tem aqui algum economista? Agora a teoria econômica se chama teoria econômica do caos. É um nome muito sugestivo. Em síntese, resumindo tudo, não se sabe explicar direito como é que a economia ainda funciona. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo, disse Ellen White, e as perplexidades estão diante de nós. E já estão aparecendo, né? Então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada com a Igreja e o Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. A ruína do planeta vem a partir dos Estados Unidos. A apostasia vem de lá. As últimas crises virão de lá. Não é? Por quê? Porque estão transgredindo princípios. Aqui está na Nasdaq, a bolsa de valores mais famosa do mundo, né? Movida à ganância. Bom, não tem nada, certo? Não é esse o problema. Mas vocês vão ver daqui a pouco o problema, qual é que é, né? E tudo gira em torno do dinheiro, não tem nada errado em você enriquecer, investir, etc. e tal, e crescer economicamente. Não é essa a questão. Não colocar as coisas em bases falsas. Quando os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, então o fim está próximo. Pode estar começando a repudiar. Vamos ver isso. A imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade e está aí para promover os mais elevados interesses da sociedade. Isso é profecia, o grande conflito, não é? Acham-se diante de nós os juízos de Deus. A terra, as nações deverão tremer, haverá provas e perplexidades. Vai ser difícil viver nesse planeta, cada vez mais. Conseguir emprego, etc. Isso aqui eu vou pular. Existe toda uma explicação importante sobre, mas que não contribui muito para, isso mais tecnicamente, da crise de 29, que foi a grande crise que teve, a primeira crise de bolsa de valores, né? Mas não vou entrar nesse assunto agora porque eu quero terminar aqui um pouco antes para falar. Aqui as fotos, né? Coisa triste. Tá bom. 18 de setembro de 2008, ano passado. Bolsas mundiais desvalorizaram quase 4 trilhões num dia. 4 trilhões é o que o Brasil produz em 4 anos.